Então, muito boa noite, bom dia e boa tarde para todos os que nos estão a ouvir. Espero que continuem a subscrever. Hoje o nosso tema vai ser uma coisa muito interessante, que é séries. Séries que nós já vimos, já gostámos, testámos, amámos. Pronto, hoje vamos falar sobre séries. Vou começar aqui pelo meu amigo Pedro, saber qual é que é a série favorita dele e o porquê. Ora viva, pergunta difícil, honestamente. Há várias que uma pessoa gosta. Série favorita, pá, uma série que eu me lembro sempre é do West Wing, Os Homens do Presidente. Estamos a falar de política americana, ou seja, não é para todos, mas adoro ver a história por trás, os efeitos e até mesmo a capacidade policial dos Estados Unidos no que toca ao Presidente dos Estados Unidos. Outra série que gosto muito é Smallville, eu sempre via quando era criança, que é a história do Super-Homem, e Forever, que é uma história também tem muita boa história e muito bem narrada. Portanto, seriam as minhas séries favoritas: Os Homens do Presidente, Smallville e Forever. E tu, Ups? Pedro, Ok. antes de mais, olá a todos os nossos amigos que nos estão ainda a acompanhar no nosso podcast. Assim, ter de escolher três séries favoritas é complicado. Sabes, todos nós temos bem mais do que três séries favoritas. Mas é assim, para mim, uma das minhas favoritas, que pronto, é escusado dizer, como eu já tinha dito antes no último podcast que nós tivemos dos filmes, eu adoro sci-fi, então três das minhas séries são favoritas, fazem parte de sci-fi. Começando para a primeira com o Babylon 5, uma série de 99, se eu não estou em erro, ou 98. Muito boa, de espaço. Foi o que introduziu-me o conceito de ópera espacial, que passa-se numa estação espacial e serve como uma zona neutra de diplomacia entre várias raças extraterrestres e humanas, e depois todo o conflito e toda a geopolítica que ali existe, mesmo sendo de fantasia, permite tocar um bocado com a realidade humana atual. Prontos. Ainda acho que é uma série que é muitos conceitos que ela mexe são conceitos atuais. Outra série também minha favorita será o Stargate, não sei se vocês ainda se lembram, da SG-1, Sim, antiga. que, que era baseada também Antigazinho. foi na sequência de um filme. Também essa também é até antiguinha. E pronto, o conceito de todos podermos explorar outros planetas do sistema solar a partir de um portal é algo fascinante, e sempre foi uma série que foi muito dada ao detalhe. Ela, se eu não estou em erro, tem cerca de 100 episódios, e tipo, nas últimas temporadas era possível olhares para uma nave ou para um bocado de tecnologia humana e dizes: eu sei em que episódio é que eles arranjaram este bocado de tecnologia. Que acho que é excelente para manter uma narrativa ao longo desta série toda, ao fim de tantos episódios, e conseguirem manter uma narrativa coerente. Para finalizar, a minha série última favorita, que é uma série de animação, que é Cowboy Bebop. É a mistura perfeita entre western, espaço e jazz. Conta a história do tipo no futuro, onde a raça humana se espalhou pelo sistema solar, temos várias colónias, e basicamente segues a história de dois bounty hunters, dois caçadores de cabeça, ou mercenários, dependendo de como te quiser chamar, nas suas aventuras a tentarem sobreviver e a continuar a ter dinheiro todos os dias para poder pagar a conta e a luz. E é uma excelente série. E o meu gosto por jazz vem desse show. E tu, Ricardo? Que contas-me tu das tuas séries favoritas? Eu, por acaso, eu estava mesmo a olhar para a tua cara e tinhas mesmo cara de Cowboy Bebop, porque a gente já falou nisto na faculdade, a gente tinha falado nisto, mas assim, mas não, essa não é das minhas séries favoritas. A minha série favorita até hoje, que eu acho que tem um bocado de tudo, é Breaking Bad, sem Boa escolha. dúvida, uma das séries que eu gostei até de ver. Ok, eu vi pouca coisa, mas e a sequela, o Better Call Saul, tem um bocado a mesma essência, mas não é a mesma coisa. Outra do género, Game of Thrones.
E pronto, e como já falei antes, gosto de Star Wars, por isso eu diria que em questão de anime, da Clone Wars, é bastante razoável para quem gosta de Star Wars. E tu, Carrilho? Tens algum anime na lista? Tenho um anime na lista, até posso começar por ela, que é o Initial D. É muito engraçado porque é sobre Tuj. Tuj é drifting, é ao subir e descer as montanhas no Japão. É uma coisa que também se faz em Portugal. Há pouca gente que sabe dessa parte, mas pronto, também já explorei um bocado esse mundo há uns anos atrás quando tinha outro carro. Outra série que eu gosto, que tenho visto que é recente, que é Virgin River, que é sobre uma enfermeira que vai morar depois de um grande problema que ela tem, vai morar para uma uma aldeia super isolada e começa a ajudar as pessoas e afim, é uma boa série. A outra, que está mesmo no top dos tops, é The Wire. É uma série de 2002, se não me engano. É sobre, é mesmo sobre escutas que se fazem a grupos de droga e afins, e é uma das melhores séries e está super bem classificada no IMDb e está muito bem detalhada e passa-se nos Estados Unidos e está super bem detalhada com mesmo muitos detalhes e é muito, muito boa e pronto. Agora, em relação a uma série que me marcou, foi o MacGyver. Era bastante novo quando vi aquela o MacGyver e via do início ao fim e adorei tudo e mais alguma coisa. E aprendi algumas coisas com a série. Já apliquei algumas coisas que vi na série, que ainda é mais interessante. Pronto. Muito bom. Conhecendo, deve ter tentado usar pastilhas e cordões da sapatilha para fazer uma bomba. Não. Uma bomba não, mas já utilizei cordões para uma situação em que eu tive uma avaria num carro e por acaso funcionou. Mas Os pronto. memes são intermináveis com MacGyver. São. E tu, Ricardo, qual é que foi a tua série que te marcou? Epá, isso é uma, sei lá, assim, daquelas séries que eu via quando era pequeno. É óbvio que Dragon Ball faz parte. Dragon Marca Ball, uma geração. pá, marcou uma geração, mas eu ia dizer que série assim sou capaz de dizer Os Imortais. Os Imortais com o Boa, muito boa escolha. como é que se chama? Como é que ele que se chama? O Agora o escocês. ator. Sim. Epá, como é que ele se chama? Esqueci-me do nome agora. Pois. Eu também estou a ver. É Há de voltar, Eu já, há de voltar para ti. Há de voltar. eu já procuro isso. Então, e tu, Pedro? E tu, Pedro? Opá, séries que me marcaram foram muitas, mas uma que eu gostei que me, assim, pela forma positiva, basicamente era o The Lost Room. É uma série de sci-fi. Estamos a falar de uma série. Porquê? Porque basicamente eram. A sinopse da série foi que supostamente encontravam-se objetos que faziam coisas estranhas. Por exemplo, havia uma chave que abria qualquer porta e através dessa porta ia para qualquer lado. Só que a série só teve três mini episódios. Não foi continuada, nem pegaram na série. E eu achei que a série era muito fixe. Mas não virou série, ou seja, era uma minissérie, não é? De 3 episódios, de 45 minutos cada, só que não pegou, mas a história estava muito boa. Que uma das exposições era, imagina que Deus tinha morrido, ou alguma divindade tivesse morrido num quarto de um hotel, e todos os instrumentos à volta, todos os utensílios, desde uma escova ou uma chave, tivessem algumas propriedades diferentes na vida real. Pá, achei caricata essa suposição e achei fiquei admirado por não ter havido continuação dessa série. Mas recomendo, quem gosta de sci-fi, The Lost Room. Não conheço, 3 mas tenho que ir episódios. ver. Vale a pena.
Bem, vou supor que sou eu que falto, não é? Dizer que é a série que mais marcou. Sim. É, como o Ricardo disse há instantes, Dragon Ball. Lamento, mas para mim é a série. Não marcou-me só a mim, marcou uma geração completa. Ou mais do que uma geração, aliás, deve ter sido bem mais do que uma geração, porque devido muito que o ouvinte mais novo que nós tenhamos aqui não tenha pelo menos ouvido falar, ou não tenha até visto, pelo menos nem que seja memes a falar de Dragon Ball. Também estás a falar de uma série que já tem anos e anos e Anos e anos, anos. e tens a falar E ainda Dragon está a Ball, sair, Dragon né? Ball Z, GT, Ainda está a agora sair. E há pouco, Cai. não, e há pouco tempo, Sky, e há pouco tempo teve uma grande repercussão por causa da morte do. sim, do Sim. Akira Toriyama, que era o... Era exatamente. E pronto, foi aquela série que mostrou-me que realmente a animação poderia ter algo mais do que só bonequitos, porque tudo bem, não é a série mais complexa na face da Terra, é o Son Goku que quer procurar um gajo forte para dar uma cheia de porrada, encontra e bem, toca andar a porrada. É tipo, isso resume-se quase todos os episódios. Mas está muito bem escrita e pai, com Não, 4 tá. épocas diferentes, 4 séries diferentes dentro da mesma série, continua a ter muita história para contar. E Uhum. por acaso, eu vi as 5 Não, épocas e a do Dragon Ball animação em Super si e gostei tá muito. Está muito fixe. Estão a ver? É tipo, é polarizante. Todos nós estamos a falar da série, por isso eu continuo a achar. É uma daquelas. Mas eu por acaso estou admirado que vocês não falaste de Pokémon. Não gosto, para ser também honesto. foi. Eu percebo, Opa, mas eu não gosto. ok. Eu gostei de jogá-los. Os jogá-los, sim, sem dúvida alguma. Joguei, Quando perdi uma horas e pessoa é horas a jogar. criança, vê tudo também. Por exemplo, nisso eu preferia Digimon. Se fosse me dar a escolher, eu achei meio mais interessante a Aí, história, porque tinha espera história. aí que o É a Pedro mesma para coisa mandar quando... esta dica. O É Pedro a para mesma coisa mandar que... esta dica Deixa. deve ter visto Sailor Moon, de certeza. Não. Bem bom! Não, Bem mas Ui, quando... Sailor Oxe. Moon. Homem que homem vê e não chora. E gosta. Quando o Carreiro falou de MacGyver, havia mais duas séries também que contemplantam o mesmo Baywatch. Marés Esquadrão Vivas. Classe A. Baywatch, Esquadrão Classe A e o Kit. Acho que são aquelas 4 Kit. séries que tu vias na O Kit. RTP. Night Rider. É isso. É isso. Também os Mas Power Rangers, se for para essa lógica também. vamos avançar para a próxima pergunta, que eu acho também uma boa pergunta, que é qual foi a série que vos surpreendeu? Nem todas as séries acabam como nós gostamos, ou têm o conteúdo que nós queremos, mas qual foi aquela que vos surpreendeu por quê? Começo eu? Pronto. Sim, Olha, é pode ser. assim. A série que a mim. Tem uma série recente, saiu que há 2 anos atrás, 3, que é Good Omens. É baseados num livro do mesmo nome, escrito por Terry Pratchett e Neil Gaiman, se eu não estou em dúvida. E é espetacular. Tudo bem que não é 100% igual ao livro que eu li. Sou um grande fã de Terry Pratchett. Todos os livros que ele escreveu eu já os li quase todos. E a série, não sendo perfeita a adaptação, é muito boa. Então, os 2 atores principais, que é David Tennant e como é que é o outro? O outro moço é... Olha, agora sou eu que não me lembro, Ricardo. Não me lembro o nome dele, pronto. E o outro fazem o papel de anjo e demónio. Ambos estão a tentar impedir o fim do mundo. E é Ian descangalhado. McGregor também. É isso mesmo, pois. Ian McGregor. Isso mesmo, é isso mesmo. Ah. E fazem uma combinação perfeita, uma química perfeita. É espetacular. Estava à espera que fosse tipo uma adaptação. E depois fui ver mais a minha esposa. Olha, E uma que eu por acaso fiquei bastante surpreendido, mas também porque uma coisa é saber a realidade, outra coisa é ver a realidade e outra coisa é a realidade. Foi a Narcos, a nível de tráfico de droga. Os gajos são bastante mais criativos, e foi uma série que por acaso me surpreendeu porque não estava mesmo a contar, às vezes, com a violência, com a criatividade dos narcotraficantes. E tu, Ricardo? Pá, eu sinceramente eu continuo a dizer que seria capaz de ser Game of Thrones. Game of Thrones achei piada por assim, os waves são diferentes, mas pelo menos eu ia dizer que até à quarta, quinta temporada era muito interessante. Agora ao fim, pronto, como é óbvio, muita gente não gostou. ia dizer, Mas Ricardo, que o fim vai ser um caso de estudo daqui a uns anos, porque basicamente matou a série por completo. Sim, é uma série que já mas não o se fala sobre a objetivo também série. era esse, era também não fazer mais.
O objetivo Sim, não, era mas normalmente também as séries são não- internas, não é? Tipo, vais falando da série, vais falando mais tarde, daqui a 10 anos, 20 anos, 5 anos, que depois da série acabar, tu ainda falas sobre a série, né? E há memes sobre a série, histórias sobre a série, curiosidades sobre a série, e Game of Thrones acabou ali e pronto. Sim, também acho um bocado incrível. Sim, ficou E ali tu, parado Carrilho, no alguma tempo. série que te surpreendeu? Uma série que me tenha surpreendido. Opa, olha, o Big Bang Theory surpreendeu-me. Gostei bastante. Inicialmente não estava assim a gostar daquilo. Depois fui vendo, gostei imenso. Opa, é uma boa série para estar a relaxar. E tenho uma coisa muito engraçada porque a minha namorada tem uma sócia na série, literalmente. É uma coisa muito gira, mas pronto. Tens que uma Penny? 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 Não. Não? Ah, já podemos começar a arriscar. Já. Então, e tu, Pedro? Alguma memória que tenhas em relação a uma série? Opa, memórias há sempre muitas, mas a maior parte das vezes também quase vi as séries sozinhas. Houve dois momentos que que ficaram na minha memória. Uma era que os meus amigos da secundária víamos Lost todos juntos na casa de um deles. Portanto, achei caricato uma pessoa fazer um grupo de visualização que eu nunca tinha visto na vida, como é que existia tal coisa. E nós reuníamos sempre todas as semanas para ver um episódio de 45 minutos antes das explicações ou depois das explicações, uma cena assim do género. E outra, como era muito fã de Smallville quando era criança e gostei muito da série, eram 10 épocas, todas as quintas-feiras eu ia para a secundária dizer que tinha que ir para casa para ver Smallville, porque era dia de Smallville. E o Ricardo não se lembra desses episódios. Mas pronto, foram duas séries que me marcaram muito, por acaso gostei das séries, mas também gostei desses pequenos momentos. E vocês? Hein? É assim, Pá, eu eu por acaso. Então vai, começa o. era mais que estou sempre a começar, mas ok. É assim, é algo tal como o Pedro, tenho assim uma memória muito parecida, só que talvez um bocadinho mais antiga, que era eu bem, na minha terceira, quarta classe, em casa da minha avó, era eu e mais todo o resto do meu pessoal, dos meus amigos, tipo, vemos o Esquadrão Classe A e o Kit, Knight Rider, assim, todos juntos, tipo, às vezes em casa, geralmente era em casa da minha avó, outras vezes em casa um do outro. E tá tipo, éramos uns 4 ou 5 no sofá, outros no chão, a vermos a série e tipo, discutir assim. Memórias de infância. São um bocadinho babas assim, estas memórias, mas são boas. Coisas que já não se podem reproduzir até. Exatamente. E tu, Ricardo? Eu, a principal memória que eu tenho das séries era, antigamente isto não havia Netflix, né? Uma pessoa tinha que ver isto no computador e ainda sou do tempo que não tinhas internet em casa ADSL, então o tempo em que a gente tinha que escolher ali um sítio, um time frame para poder ver a série sem ter problemas por cortar o telefone da casa, por isso é o único episódio assim que eu me lembro caricato de ter que havia sempre ali uma giga joga interessante. O pessoal não é desse depois tempo, o quando pessoal veio não a é do ADSL tempo apareceu. o pessoal não é do tempo que se tivesses na internet e recebesses uma chamada no telefone de casa, a internet caía e o Ia telefone tudo não abaixo. tocava, ia tudo E, abaixo. e olha lá que da internet não menos. Eu tinha de às vezes negociar com gente menos simpática para conseguir arranjar DVDs ou CDs com séries, porque senão. Vamos fazer um podcast disto, porque eu até sou do tempo em que havia tempo contado para estar dentro da internet. Ei, Mas pois aí tu, era. Carrilho, alguma memória Sim, assim sim, a ver sim. séries? Não conta Sim, lá. sim. Eu, memórias a ver séries. Por acaso, em família víamos sempre o Marés Vivas. Por acaso era uma coisa engraçada. Na altura era Marés Vivas e o Kit. Por acaso víamos todos em família e era bastante engraçado. Esse tipo de situações e coisas que já não voltam. Tão simples quanto isso, como tu tinhas É dito, mas sim, essas são eu São não os sei melhores o que momentos, pensar na são altura. aqueles que A não se conseguem original, atenção, Marés reproduzir. Vivas original. Estávamos a falar Então, das séries de comédia. e tu, Ricardo? Pronto, já falei algumas. E tu, Ricardo? Que
série de comédia que tu assim mais gostaste? Séries de comédia. Pá, eu diria Friends. Diria Friends. Foi Épico. não foi por escolha, não é, foi por escolha, mas foi simplesmente sempre que tinha almoços, à hora do almoço era a série que estava a passar na televisão, por isso vi e, epá, e pronto, fui acompanhando. E pronto, e Friends é depois aquela descobri que série aquilo é um clássico. que é um clássico. É. Sim, séries é uma frente É. que sempre pá, é daquelas séries míticas, estás a falar das épocas, os atores são famosíssimos, apesar de que morreu um recentemente, infelizmente. Matthew Perry até. Mas é uma série muito fixe. Acreditas que eu Agora ainda não a vi? tens que ver, senão Eu sei, mas estás tempo. a. Isso é, é quase Olha, isso é um incultura crime isso. quase. Mesmo. Eu não sei te explicar. Isso, Eu isso acho é que quase um crime. Eu acho que isto vai na nossa pergunta, que é o que é que surpreendeu na negativa. Pronto, e depois de falar de uma série, vou falar do Ups, caramba. Eita, isso é um episódio já. Exato, eu também. Multiplica Eu 36 vou, por. vou- O que vou me falar no. surpreendeu muito, uma série que me surpreendeu muito negativamente foi o Ups não ter visto Friends. Opa, não percebo. Ei, essa é uma sujada Exatamente. É suja, verdade. pois. Eu vou Ouves, contigo. tu tens a noção que a Friends estava em loop todos os Yeah. Eu dias sei, à hora eu do almoço acredito. na RTP2. Acreditas que eu tenho, Não. tipo, quase todos os meus amigos viram. Eu já tive aqui os DVDs para os ver, mas epá, nunca crescemos a Nós sentar também. com Estás o a ver? mocho a Nós os ver. três também. Não, É, acontece. Vi múltiplas eu não vezes. acredito Epá, nisto, mas pronto. eu vou responder essa pergunta, acho que respondo por todos, que é a série que uma pessoa surpreendeu negativa, é só aquelas séries que uma pessoa não se lembra porque nem sequer se deu ao trabalho de se lembrar delas, de se recordar. Pá, eu não tenho Ou, nenhuma que me surpreendeu da forma negativa ou no porque meu caso. honestamente pá, não É, gostei do final de Lost, vi o final do é. Game of Thrones, não gostei. O I Met Your Mother desiludiu no final. Ah pá, Forever era uma série que eu gostei muito a nível da narração, foi cancelada. É difícil agradar. E vocês? ah, eu posso começar. Eu não gostei de uma série pela maneira como eles não acabaram a série, literalmente, porque deixam uma pessoa completamente no suspense, que é o Alphas. E era uma série bastante. Acho que tinha muitas pernas para cancelaram aquilo. Mas foi Sim, cancelada, tipo, tem jeito sofreu o nenhum. axe, que é ser cancelado e acabou, não há Não, mais não, episódio foi, para foi, foi, ninguém, foi mesmo cancelado. ou acabou mesmo, tipo, season no final e deram-lhes Não, não, hipótese de não, não, escrever um acabou episódio e eles mesmo. escreveram mal. Eu acho que aquilo correu mal por duas. Primeiro, ela acaba sem. Nós estávamos à espera de continuação e ela acaba ali. Também porque ela começou na altura em que andavam os roteiristas de Hollywood a fazerem greves e aquilo foi sempre adiante. E depois cancelaram literalmente. Pá, e uma pessoa Pois. fica naquele. Não era uma série má, mas é uma série que fiquei muito desiludido com ela pela negativa e não por culpa da série, mas por culpa dos gajos lá do Hollywood que a cancelaram. Mas pronto. E Certo. também já foi falar. E essa também, por acaso, é engraçado que isso também entra num dos episódios do Big Bang Theory, em que o Sheldon tenta mesmo que a série seja reativada, literalmente. Houve Que é uma coisa séries, muito opá, eu engraçada. lembro-me Mas de uma pronto. muito antiga, acho que foi Heroes, que o público pediu mais uma O época ou Heroes. duas, O Heroes também foi. e isso foi salvo. Tens o Lucifer, que Sim, narra a história do anjo Lucifer, que é, sim, não é, o sim, sim. diabo. É muito boa série. Também sofreu Sei, só tu. cancelamento e depois as pessoas estão ali a pedir. Chuck, uma série muito fixe também. Estás a falar de uma pessoa que não é espião, recebe um supercomputador na cabeça para ser espião. Comédia, ação. Vale a pena. Exatamente. Sim. Há séries que não são canceladas e por aí simplesmente acabou, e há outras que têm a capacidade de escrever o final ainda há tempo, e há outras que acabam simplesmente. Porque o pessoal também se farda, não é? Sim. Então e tu, Ricardo? Pá, eu sinceramente não consigo lembrar assim de nada.
Mas se eu fosse a dizer alguma que me surpreendeu pela negativa, pá, sério, iria dizer, pá, The Last Resort. Last Resort. Sim. Porque tinha tudo para ser assim fixe de início e depois eles inventaram uma história qualquer ali no meio. Pô, pronto, estragou toda a Também, narração. mas também foi Bastante. cancelado ao final da primeira época. Também. Há muitas séries que não aguentam o final de uma época e infelizmente acabam. Conheço muitas boas séries, gostei muito de uma época e olha, pronto, acabou e paciência. Ou às vezes até porque, por exemplo, conheço uma série que era o Studio 60, que é basicamente a história do Saturday Night Live, a história por trás do Saturday Night Live, que era como é que os guionistas escreviam uma série de comédia. Ou seja, era uma série sobre como é que se fazem séries de comédia. E estava a competir com Heroes, só que Heroes na altura era uma coisa fenomenal e a série acabou por ser cancelada ao final de uma época em que uma das personagens que até aparece no Studio 60, que era um comediante muito bom, entra no Big Bang Theory, que é o Howard Halwitz. E ele entra nessa série que foi cancelada, muito fixe. Agora, que série é que uma pessoa recomendaria? Cada um vai ter a sua tendência, obviamente. E eu recomendaria, sinceramente, acho que recomendaria Forever, porque acho que é uma série muito bem narrada, com lições de vida importantes. Apesar de só ter sido uma época, a premissa não era a melhor da série, mas de facto o ator que a narrava muito bem e com lições de vida muito importantes. Portanto, eu recomendaria para vocês verem Forever. E tu, Ups? Ok, Assim, eu. Sim, eu- como eu tinha dito, uma das minhas favoritas é o Cowboy Bebop. E eu acho que é uma excelente animação para. Melhor, é uma excelente série de animação para ser introdução para quem nunca viu animação e queira ver assim algo mais composto, por exemplo, Dragon Ball ou Pokémon, ou for. E não só é uma excelente série de ação, independentemente de ser animação ou não, e tem um bom enredo. No fim, aos poucos vai começando a ver assim uma história composta que agrega todos os episódios e é muito interessante. Estávamos a falar de Então, séries que recomendarias, fomos um bocadinho abaixo. Ricardo, o que é que estás a dizer sobre uma série que recomendas? opá, sem dúvida eu recomendaria Breaking Bad. Para quem nunca viu, acho que deveriam ver. Pá, tem um bocado de tudo e é fixe. E tu, Carrilho? Certo. Eu recomendo a série que está há mais tempo a nível mundial, que é de Doctor Who, que está desde 1960 em cena. Ainda Uma tem série episódios. britânica também, mas essa já é difícil de se encontrar na internet ou nos streamings. Mas sim, eu Não, conheço. tu Eu tens tenho, episódios já não eu tenho. existem sequer, não existem. Não, O footage já não. ardeu. Eu tenho tudo desde 1960, todos aqueles que estavam disponíveis, eu tenho-os todos. É Já os Tardis. consegui ver todos. Até fico tarde. admirado, que eu não sabia que tal série te atiçasse a curiosidade. Não, gostei. Eu gosto de ficção científica, ups. Está bem, não? tenho- Estou admirado. Opa, eu vou-te ser sincero, Pois foi. eu por acaso não é assim uma série que eu diga que não gosto muito, porque quase todas as que eu vejo de certa forma entretêm-me, portanto, de certa forma eu gosto. É. Mas sim. Acabamos então aqui o nosso podcast, no episódio 2 sobre as séries. Alguma coisa, alguma pergunta que nós não abordámos, força aí no chat, nós iremos abordar mais tarde num outro podcast ou num podcast sobre perguntas e respostas. Como sempre, como diz o Ricardo, subscrevam. Agradecemos aos nossos Subscrevam. 27 subscritores de momento. Esperamos ter mais. E tenham uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, conforme estejam-nos a ver. Boa noite, pessoal. Então vá. Boa continuação, pessoal. Peace. Tchau. Isso.